Galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje é dia da gente seguir na história do nosso querido pistoleiro Roland, entendendo pra onde vai essa aventura e, na verdade, muito mais do que isso, aonde ela começou, ou pelo menos coisas que aconteceram no passado que explicam o que tá acontecendo no presente. E essa história eu li no livro. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, queria pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, também curtir, compartilhar e ativar o sininho para estar sempre por dentro dos novos vídeos que surgirem aqui no canal. Caso você caiu de paraquedas nesse vídeo, no caso, sobre esse livro, eu queria contar que aqui no canal eu faço uma leitura coletiva, já foi coletiva, hoje em dia ela é mais leitura meio solitária mesmo. Mas eu leio os livros do King em ordem cronológica, então a ideia é ler um por mês ao longo de aí 5, 6 anos, já fazem mais de 3 no momento, já estamos quase indo para o 4º ano que eu estou fazendo a leitura, então todos os vídeos de esse livro para trás já tem resenha aqui no canal. De algum momento para frente eu comecei a fazer também vídeos separados sobre as adaptações dos livros. Então se você tiver interesse e gostar de King, tudo que é aí no caso de 90, final dos anos 90 para trás, já tem leitura, já tem resenha aqui no canal. Então caso fique aí com curiosidade, por favor, dá uma procuradinha no vídeo. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje então é Mago e Vidro, do Stephen King, que é o 4º volume da série Torre Negra, que foi lançado originalmente em 1997 com o título Wizard and Glass. Antes de eu seguir, então, falando um pouquinho do livro, eu queria comentar que essa resenha aqui, ela vai ser uma resenha sem spoilers desse livro, mas como eu vou dar sequência na história, então eu assumo que, quer dizer, eu gostaria que você assumisse também que você já leu até o 3º, porque sim, eu vou comentar coisas sobre, principalmente o começo desse livro, que já provavelmente vai dar spoiler do 3º, e enfim, de coisas para trás. Então, não é uma resenha com spoilers, mas já que é uma sequência, tem spoiler dos que vem antes, então, né, esteja avisado. Nessa história a gente vai acompanhar então o Roland e seus amigos mais um pouquinho, né? Aí mais um pouquinho, no caso, umas 800 páginas de mais um pouquinho. E aqui a gente vai então seguir. Eu gostei muito da transição do 3º pro 4º, porque a gente continua acompanhando eles então ali nas charadas que eles estão fazendo pro pro trem Bane. E a gente segue nesse fluxo aqui, então, do que tá acontecendo no momento, esse perigo tão iminente que eles estão sofrendo, e a gente vai ver, então, um pedaço disso. Mas não só isso, esse livro aqui, ele é digamos assim, um gigante flashback, porque você aqui quase o livro inteiro, tirando aí um pouco do começo e um pouco do final, que a gente vai, então, viajar pelo passado do Roland, onde a gente vai encontrar, então, um dos seus amores, aí, na verdade acho que é o seu amor escondido, e a gente volta então quando ele está lá atrás e acompanha o que aconteceu para levar, não só para levar onde ele está, mas para construir muito da personalidade dele e talvez das motivações dele para ir atrás da Torre Negra. É um pouco difícil falar da sinopse dos livros porque ele é muito uma sequência mesmo. Nesse aqui específico ele é uma sequência muito direta. Ele é como se ele pegasse um arco ali que tá acontecendo da história, que é eles dentro do trem Bane indo, né, em direção à Torre Negra, e ele pegasse esse pedação, ele cortasse no meio e ele dividisse os dois livros, justamente aí o famoso cliffhanger, né, acho que é isso que chama. Mas enfim, deixar a pessoa ali, né, esperando pra descobrir o que vai acontecer. E eu achei isso genial. Isso é uma das coisas que mais me empolgou nessa série até agora. É o primeiro livro que realmente eu comecei querendo saber o que ia acontecer. Se você já acompanha aí as outras resenhas, os primeiros livros do King foram... do Torre Negra, né? Do King foi um pouco mais difícil pra mim. O Pistoleiro eu gostei, mas não foi um show de amores. O segundo eu tive muita dificuldade pra ler, porque eu não me empolguei, não entrei na história, não comprei os personagens. E é muito problemático, porque é justamente o livro que vai... apresentar os personagens que a gente acompanha, né? Do 3º pra frente já foi um pouco melhor, mas também, sei lá, morrer de amores. Mas esse aqui realmente eu acho que foi o que, de todos os livros até agora, o que eu mais gostei. E muito pelo gancho que ele deixou do 3º pro 4º. Então, gostei muito, tava muito empolgada pra ler esse aqui pra entender, principalmente porque ele deixa, né,
final do terceiro naquele gancho ali, e aí? Eles vão conseguir fazer as charadas? Eles vão conseguir sair dessa? Porque é aquilo, né? O trem tá contando que ele vai bater, né? Ele tá indo a toda velocidade pra bater lá no final, a não ser que ele consiga, então, fazer uma charada que ele não consiga decifrar. E eu achei isso genial. Porém, ao mesmo tempo que eu tava muito empolgada pra saber a resolução dessa história, de como eles iam fazer essa charada ou não, né? Pra resolver o problema deles, eu ainda não via pra onde o livro ia e vou confessar que as 700 páginas me assustam um pouco, geralmente. Antigamente nem tanto, mas ultimamente, principalmente relacionado a uma história que eu não vinha gostando muito dos livros, eu estava muito apreensiva de gostar. E essa história das charadas ali, de resolver, ele é um arco relativamente pequeno em relação à história. E daí eu fiquei pensando, será que ele vai enrolar tanto tempo assim pra resolver? Ou vai resolver, e daí? Vai pra onde? Vai pra onde? Não sei, né? Porque eu não tinha lido nada de sinopse. Inclusive, recomendo não ler a sinopse que tem, sei lá, no Google ou na Amazon, ou talvez atrás do livro que eu não cheguei nem a ler, porque tem uns spoilers meio assim desnecessários da história. Não necessariamente spoilers, mas eu acho que tira um pouco do brilho da história de você ler. Então eu tava um pouco apreensiva de, ok, temos 700 páginas, esse aqui é um arco relativamente pequeno, que é pra ser uma mini quest da história, e daí vai pra onde? O que vai acontecer? Então eu estava um pouco assim, mas não necessariamente num lado negativo só, eu estava realmente assim ansiosa pra saber pra onde a história iria nos levar e se realmente ia funcionar comigo. Outro ponto importante desse livro, principalmente ligados a expectativas que eu tinha, ao mesmo tempo que o terceiro me deixou muito dentro da história e eu estava muito animada para começar, eu tinha um pouco de receio porque de todas as pessoas que eu escutei que leram A Torre Negra, mas não só leram, na verdade, não leram. As pessoas que abandonaram A Torre Negra, a maioria abandonou nesse livro, assim. Eu escutei muita gente falando que Mago e Vidro acabava sendo um divisor de águas entre você seguir na história ou você abandonar. Principalmente pela escrita muito maçante, escrita muito longa. E aqui, de novo, abrindo um parênteses, o King tem uma escrita prolixa bastante. Geralmente eu gosto, geralmente funciona comigo quando a história tá... Quando eu tô dentro da história, eu não me importo se ele tá demorando, sei lá, muitas páginas pra dizer uma coisinha simples. Mas eu entendo que talvez com outras pessoas não funcione. E eu tava realmente nessa ansiedade de entender se ia funcionar comigo ou não. Porque é realmente esse divisor de águas, a história me pegar ou não me pegar. E como muita gente desistia nesse livro, eu estava assim, então, será que a história vai ser suficiente para bancar essas, 700, 800 páginas que esse livro tem? Então, ao mesmo tempo de muita empolgação com a história, eu estava com um pouco de medo por ouvindo, essas coisas das pessoas que tinham largado a história. Mas ainda bem, funcionou comigo e foi uma experiência bem legal. Uma das coisas legais que eu acho da história do Torre Negra agora, que eu estou um pouco mais dentro, um pouco mais vendida, digamos assim, é esse paralelo que o mundo tem com o nosso mundo, que a gente não entende bem o que é que acontece. As regras, elas, principalmente mais no começo, elas não estão muito estabelecidas, você não sabe bem se foi o nosso mundo, se é um mundo paralelo. Tem uma pegada ali meio bang bang, do próprio pistoleiro. Você não entende se é o mundo, o futuro no passado, uma distopia, entendeu? E vão dando várias conexões, porque o universo do King está relativamente todo interligado. Tem até no comecinho ali que eles dão uma citada em algumas coisas da Dança da Morte, que a princípio se passaria no nosso próprio mundo, Então é bem interessante esse jogo que o King faz, assim, de você não saber onde você tá, você não sabe as regras, você não sabe muita coisa, mas é muito interessante porque a forma como ele descreve funciona super bem. Voltando então mais ou menos à sequência de fatos ali, como eu falei, que continua com essa questão da charada, não entrando em spoilers, nem entregando nada, mas o desfecho ali daquela parte é muito legal. Não só o que é feito, o que acontece, mas quem faz o que. Eu achei que deu deixou bem dinâmica a forma como os personagens interagem e, enfim, dá um pouco mais de brilhantismo para os outros, não só para o Roland em si, que acaba carregando mais a história. E eu achei muito legal, achei muito interessante. Só que vale ressaltar aqui, como eu já meio que falei na abertura, esse livro, ele, quando você tá ali mais ou menos, acho que uns 15, 20%, ele dá uma mudança totalmente drástica para a história e ele vai para um outro caminho. E talvez esse seja um caminho que as pessoas não gostam tanto, quem não gosta. Mas acho que tem bastante gente que gosta muito de Torre Negra, então acredito que seja a maioria. E ele dá um 360, um 180 ali na história e basicamente, em vez de estar no presente, a gente vai dar uma acompanhada no passado, como eu falei. Então,
Assim, trocando em palavras, basicamente esse livro ele é um filler gigante de 400, 500 páginas. Não, não que isso seja uma coisa ruim, não é uma coisa ruim. Pra mim, pelo menos, funcionou muito bem, me comprou. Eu mergulhei na história, mergulhei nos personagens e pra mim eu achei genial, assim, porque eu acho que é o tipo de história que o King escreve muito bem, quando ele te quebra a expectativa. E a escrita dele é muito boa, ele é um bom escritor, né? Então, pra mim, funciona muito legal. E a gente vai acompanhar, então, uma história do passado do Roland, onde a gente vai conhecer ali a mulher da vida dele, ou algo assim. Eu não sei exatamente se teve mais. Mas, enfim, é esse arco do começo dele que vai realmente criar, de verdade, essa gana que ele tem de achar a Torre Negra. Eu tava tentando lembrar o nome da protagonista, no caso do interesse amoroso dele, eu esqueci, no caso é a Susan. Eu tive que colar, porque eu tava pensando que era a Sophie, mas era a Susan. Eu achei muito legal essa volta no tempo, esse big flashback que a gente vai acompanhar, porque quando você realmente o livro troca, parece que você tá lendo um livro totalmente diferente, que inclusive se fosse uma história meio desconectada da Torre Negra, eu acho que funcionaria muito legal, assim como um arco à parte, assim, sei lá, um rolê meio Idade Média, ia funcionar muito legal, e eu gostei bastante. Porque ao mesmo tempo que você tá lendo e você tá ali dentro da história, você tá comprando os personagens novos, se a gente vai lá, vai se passar tipo meio que numa aldeia, em que os forasteiros vão chegar e o povo vai ficar cabreiro, o que tá acontecendo, mas obviamente vai ter correlação com o que a gente já viu do passado do Roland, né? Mas é muito interessante que você tá acompanhando, você tá gostando, mas ao mesmo tempo tá aquela pulguinha atrás da orelha, assim, de tá, e daí? Pra onde que vai? Onde que isso conecta com o que a gente tá? O que tá acontecendo? E não só isso, enquanto a gente tá vendo esse lado mais romântico do King, de realmente o primeiro amor do Roland ali com a Susan, não só isso, a gente fica com aquela sensação assim de nós estamos lendo A Torre Negra, que é uma vida desgraçada, sem fim, todo mundo sofre, o mundo, né, seguiu em frente, como eles falam, e beleza, tá acontecendo isso, tá legal, tá semi-legal, mas não vai durar. Esse foi minha sensação o livro inteiro, então é muito legal construir isso, porque você tá acompanhando a história, você tá se importando com os fatos localmente ali, mas você sabe que a história se passa no presente, que o rolê é outro, é uma pegada muito mais fantástica, mais jornada de personagem, não uma coisa pontual ali de relação entre personagens, romântico, que seja. Então, é muito legal você ler uma coisa que você tá gostando, mas que você tá apreensivo, porque tem data de validade, uma hora a história vai ter que voltar e seguir em frente. Então, eu gostei muito desse clima, assim, do que vai acontecer, me instigou muito a continuar em frente, e os personagens que aparecem aqui nesse gigantesco flashback são muito legais, então eu acho que o tempo se paga muito. Como eu falei, os personagens aqui que são inseridos nessa trama aqui são muito legais, porque são personagens que ou você gosta muito ou você detesta muito. E eu acho que de um jeito relativamente caricato vende muito, porque tem essa pegada meio medieval, né? A história, principalmente do Roland no passado. Então, eu acho que funciona muito bem isso. E é muito interessante acompanhar essa jornada dos personagens, porque a gente vai acompanhar um pouco mais adolescentes, então adolescentes são muito burros, pelo amor de Deus. E você tá vendo uma história que tá se passando muito tempo atrás e tem muita coisa no presente grave acontecendo e, tipo, você tá acompanhando uns adolescentes, nossa, fazendo um cagado. Claro, uns adolescentes diferenciados, né, que são os pistoleiros, então não são assim tão adolescentes, mas é muito legal porque você tá meio sofrendo ali, né, com as escolhas burras que eles fazem, mas, enfim, eu acho que toda essa trama que pode parecer meio bobinha e pode parecer bem desconexa, talvez para quem esteja super, hiper querendo saber o que vai acontecer para chegar na Torre Negra, eu acho que funciona muito bem como construção de personagem, porque os personagens em si, em específico o Roland, são personagens muito misteriosos. Ele, né, é um personagem muito misterioso, que você entende um pouco, mas não entende. Você sabe o que ele tá fazendo, mas às vezes as atitudes dele ficam meio controversas, assim, apesar de a gente ter lá no primeiro livro, em específico, contando um pouco mais sobre ele criança, né? Criança não, né? Criança adolescente, quando ele se tornou pistoleiro, a história da mãe, a história do cara lá, o padrasto, que no fim é o, né, o semi-vilão, uma loucura.
Mas esse livro, pra mim, me ajudou muito a me conectar com o personagem, a entender a carga, assim, das dores, das preocupações, da motivação, do ódio, sabe, muitas camadas a mais que foram inseridas no personagem com esse gigantesco flashback, porque a gente passa um pouco mais de tempo com ele, né? Eu acho que os outros personagens que vêm ali, né, o menino, a mulher e o outro cara, eu não sou a pessoa que guarda nomes, tá? Então, eu sei que a menina é Susana. Eu acho que é Susana. Os outros três a gente acaba vendo um pouquinho mais até no momento que o Roland tá indo resgatar eles pra entrar junto, né? Mas o Roland a gente tem muito pouco acesso e eu acho que esse livro traz, assim, muita profundidade pro personagem. Eu poderia também falar muito tempo sobre o flashback em si, a trama, os personagens, o que desenrola pra cá, desenrola pra lá, que é muito legal, eu gostei muito. Mas eu acho que estraga um pouco. Eu acho que até você saber um pouco sobre o flashback, tarará, quem é quem, acho que dá umas, assim, sabe, um parará, mas enfim, não tem como eu não falar de alguns pontos, porque senão eu não consigo falar nada aqui. Então eu poderia passar muito tempo falando sobre o flashback, mas eu acho que tira muito o brilho da história e entrega muito. Então vou apenas deixar aqui, né, minha declaração de que adorei, gostei muito, achei muito legal. A forma também como o desfecho do flashback como acontecem os fatos para voltar para o presente, esse gancho entre o passado e o presente é muito bom, e realmente dá assim vontade de continuar e dá vontade de entender o que vai acontecer com os personagens, com o Roland. E sei lá, ainda estou um pouco perdida, pra mim ainda é muito misterioso, ou sou uma pessoa muito limitada que não entende o que é, pra onde vai, a Torre Negra, não sei, tarará. Ainda pra mim ainda é meio misterioso, mas bem menos agora. Eu acho que realmente você entendendo a motivação dos personagens, principalmente do Roland, que é quem tá puxando, né, toda essa quest, ajuda bastante a você se importar. Tudo bem, beleza, eu não sei exatamente o que é a Torre Negra, eu não sei exatamente o que eles vão fazer, eu não sei quem que vai estar no caminho, o que vai, o que volta, mas eu sei o que move o personagem. Então, isso pra mim, acho que é o grande chave de, sim, esse livro valeu a pena e agora eu estou com muita vontade de descobrir onde vão parar. Sobre essa volta pro presente, eu tive um pouquinho de dificuldade no livro, porque eu tava muito apegada aos personagens lá do passado. A gente volta ao presente, vai ter um rolê meio frenético, assim, muitas coisas acontecendo. E, sinceramente, eu li muito de má vontade, porque eu estava muito em luto, porque eu tinha deixado os personagens do passado lá atrás. Então eu não me apeguei muito, não prestei muita atenção. Inclusive, esse ano agora, né, porque eu estou extremamente atrasada em soltar os vídeos de resenha, eu já estou quase chegando no volume 5, e acho que pro volume 5 eu vou ter que ou ler esse finalzinho de novo, ou pelo menos ler algum tipo de resumo, porque eu tava muito, tipo, não quero, mas precisava terminar o livro. Então, é isso, tem que desapegar agora e seguir em frente. Mas daí foi um pouco difícil, eu vou provavelmente ter que fazer isso. Mas esse livro, de todos os livros da Torre Negra, né, os quatro que eu li até agora, esse é meu favorito. Gostei muito, é muito bom, maravilhoso, recomendo. E finalmente estou realmente empolgada com essa série. Dei aí 4 estrelas e meia, se eu não me engano, tirei um pouquinho ali por alguns detalhes de piriri pororó, assim, né, que esse final também, que me deixou um pouco mais anticlimática, mas muito bom. Parabéns, King, escrevendo seus fillers de 600 páginas que funcionam muito bem. Então, galera, por aí é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui se você está lendo, já leu a Torre Negra. Se gosta, se não gosta, não dê spoilers, por favor. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.